Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo esse estudo, esta mensagem, este shiur. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho que todos estão tendo em compartilhar, em divulgar as boas novas do Eterno, sem barganhar, sem pedir nada em troca, tudo de acordo com a vontade do Eterno. De graça recebei, de graça dai. Essa é a mensagem que o Eterno tem a todos por causa do seu imensurável amor. E hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos analisar o que significa a expressão o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque essa expressão, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é uma simples palavra ou um jogo de palavras ou um simples ato. Não. E esta palavra tem um significado muito e muito profundo, que vem de gerações em gerações e de épocas milenares, né? E que tem se propagado ao longo de muitos anos que se passaram até os dias de hoje. Então isto não é apenas uma palavra, isso é a sua vida, isso é a sua salvação. Isso é o seu desejo que o Eterno colocou em seu coração para que você viva com Ele, em harmonia com Ele, no reinado milenar. Bem, antes de adentrarmos ao assunto profundamente, eu gostaria de enfatizar algo para vocês. Como que essa expressão se originou? Por que ela tomou uma proporção tão grande a ponto de salvar pessoas da morte do pecado? Veja bem, quando Adão e Eva, eles estavam no Gan Éden, no Éden, no jardim que o Eterno nos concedeu para que eles vivessem, de acordo com o livro mais antigo do judaísmo, diz que Adão ele se envolvia de uma luz sublime, a qual os animais o confundiam se era o Eterno ou se era Adão. E o que eu quero dizer com isso? Quando os animais o via, eles não sabiam dizer se era o Eterno ou se era Adão, porque a aparência daquela luz sublime era igual, eram idênticas. Porém, quando Abraão ele fala, quando o Eterno fala, aí é que eles identificavam que era o Eterno ou que era Adão. Adão, ele está vivendo só e o Eterno concede para ele uma mulher e faz dele uma auxiliadora para que venha auxiliá-lo nas tarefas, nos prazeres da vida, em tudo, venha auxiliar. Nós sabemos que isso chegou a um ponto dela ser persuadida, Eva, pela serpente, né? Que é Satã, e os dois acabaram perdendo aquele brilho. De acordo com o livro mais antigo do judaísmo ortodoxo, a qual vou ler daqui a pouco, eles perderam aquela luz sublime e eles automaticamente perceberam que estavam nus. A sua consciência eterna
diminuiu. E eles se viram presos e afastados da própria essência divina. E é por isso que veio eles se esconderem quando o Eterno o chama, na virada do dia, o Eterno chama ele, e ele se esconde junto com a mulher, e o Eterno, aonde você está? Perguntando por ele, Adão, onde você está? E ele disse, estou escondido, porque eu vi tua voz e tive medo. Neste momento, o Eterno pergunta quem te fez fazer isso, e aí vem aquela desculpa de jogar a culpa para o outro, e acabou caindo para a serpente recebe uma sentença, a mulher também recebe uma sentença, e o homem ele recebe a pior sentença, que é, você veio do pó, e do pó você voltará. Ou seja, naquele momento em diante, o homem teria que morrer para pagar pelo pecado que Adão cometeu. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Vejam bem, por isso que todos os seres humanos morrem. Eu vou morrer, você vai morrer, seus avós morreram, seus antepassados morreram. Por quê? Porque esta palavra, ela não volta vazia e ela se cumpre até os dias de hoje. Neste exato momento, muitas pessoas no mundo estão morrendo e muitas estão nascendo. E por causa dessa desobediência, o homem passou a morrer. A humanidade passou a morrer. Bem, só que o desejo do Eterno não é que as pessoas morram e venham perder a essência que Adão tinha. O que o Eterno ele faz? Ele percebeu que Adão e Eva estavam nus e ele vestiu-os com peles de animais. Veja bem, para que eu viesse usar pele de animal, para que eu venha usar pele de animal, eu tenho que matar um animal. E provavelmente, as escrituras não falam que o Eterno matou nenhum animal, mas fala que os vestiu com peles de animais. E com certeza alguns livros, alguns estudiosos, alguns rabinos, os sábios do nosso povo falam que era peles de cordeiro. Por quê? Porque além de cobrir a nudez, ela aquecia. Peles de cordeiro. Vejam só, neste exato momento, Adão, ele viu que o cordeiro iria cobrir a sua nudez. A pele do cordeiro ia cobrir a sua nudez. É como se o Eterno tivesse direcionando aquela pele, aquele cordeiro, para que em sua essência, no mundo espiritual, através de um sacrifício, viesse perdoar os pecados. Veja bem. E aí você começa a ver a humanidade crescer. Nós vemos o primeiro sacrifício de um cordeiro, de uma das ovelhas e cordeiros, é a de Abel. Abel não mediu esforços para pegar o melhor animal e sacrificar ao Eterno. De acordo com o livro dos nossos sábios, veio um fogo e consumiu aquele holocausto. Daí veio sim o perdão do Eterno sobre Abel. E é por isso que ele foi aceito.
Caim ofereceu os melhores frutos da terra. Só que os frutos da terra, eles não podem ser oferecidos para o eterno. Os frutos, os melhores frutos, não podem. Mas o primogênito de todo animal deve ser oferecido ao eterno. E Abel identificou isso, e isso foi revelado a ele a ponto de ele oferecer. Veja, o que eu quero dizer para você é que você não vai ver isso sendo mencionado em nenhuma sinagoga a respeito de sacrifícios. Você não vai ver isso sendo mencionado em lugar nenhum. Por quê? Porque esta revelação o Eterno concede para os puros de coração, para os puros. E aí ele revelou para Abel. Depois de Abel veio a família de Noar, de Noé, a qual Noé também, se eu não me engano, ele plantou uma vinha, e se eu não me engano, não lembro aqui, mas eu acredito, parece que ele ofereceu também um sacrifício, eu não lembro, mas tudo bem. Mas Shem, que era filho dele, o que se destacou no ensino, em estudar o Eterno, de ter um processo de Teshuvá enraizado em sua vida, ele cultivou o mesmo padrão de sacrifício aos seus descendentes, a qual de Shem veio a família de Abraão. Abraão, por sua vez, foi um homem que se dedicou ao Eterno, saindo do Ur dos Caldeus, indo para uma terra que o Eterno o tinha condicionado, mandado ir, e lá ele ofereceu um sacrifício. Lá ele ofereceu sacrifícios, e ele também ofereceu um sacrifício em lugar do seu filho. Veja, o Eterno neste exato momento, nesta exatidão gigantesca e genuína de profundidade de revelação, o Eterno pede o seu filho. Aí Abraão fala, se fosse outra pessoa, nós teríamos pensado, ou talvez até passou pela cabeça dele, e a minha mulher era estéril, o Eterno veio prometer um filho, agora ele está pedindo. Veja que o Eterno, ele não se agrada de sacrifícios humanos, mas ele pede mesmo assim para que o seu filho seja oferecido no lugar de um cordeiro. E Abraão sobe o monte em direção à pedra de sacrifício. E o que eu quero dizer com isso, você que está me ouvindo, o que eu quero dizer com isso é que o processo de sacrifício, de sacrificar um animal, este processo, ele vem de gerações em gerações. O cordeiro que tira o pecado, ele vem de gerações em gerações, desde Abel até Abraão. Porém, nós sabemos da história que o anjo disse a Abraão, agora sei que tu temes ao Eterno, não estenda a mão contra o menino. E apareceu o quê? Um cordeiro amarrado, pronto para o sacrifício. Naquele exato momento, Abraão entendeu que Isaac ele era um protótipo de algo que iria representar para tirar pecados das pessoas. Ele era uma espécie, fazendo um paralelo, de cordeiro que iria tirar pecados. Mas o Eterno mostrou para ele que não era, mas que iria apontar. Estão entendendo? Iria apontar. É por isso que o Eterno pediu Isaac. Para que todos nós hoje viéssemos entender quem era o Cordeiro. Para que todos hoje nós venhamos entender quem era o Cordeiro. Os nossos antigos profetas, Navi, o que eles entendiam? Entendiam que
A Torá apontava para uma espécie de sacrifício que o Eterno iria conceder ao povo. Depois surge Jacó, ele é filho de Isaac. Veja que Isaac não ofereceu sacrifícios. Isaac não poderia morrer como forma de sacrifício, porque ele estaria tomando o lugar do perfeito sacrifício. Então ele não foi sacrificado, e sim o cordeiro. Veja que ele não sacrificou, o próprio Isaac não sacrificou animais. Mas Jacó sacrificou o seu filho. Jacó, o seu filho, Isaac, sacrificou animais ao Eterno, cordeiros principalmente. Daquele exato momento em diante, o Eterno aparece para Jacó e Jacó faz sacrifícios. Veja que este ritual, em essência, em princípio, está tomando forças extraordinárias desde Abel. Então não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, é algo sobrenatural. Mas veio o povo de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos. Sabemos que daí veio milhões de pessoas, a qual dava-se o nome de povo de Israel. O povo de Israel foi constituído e o Eterno o separou em números, tribo por tribo, espalhando em volta do Mishkan, do tabernáculo, para proteger o Mishkan, dando identidade ao povo e dando serviços militares ao povo, leis agrícolas, leis de alimentação, leis relacionadas ao templo, leis civis, leis criminais. E o Eterno começa a estabelecer uma norma para o nosso povo. Mas nós vemos que os Leviim, que é os levitas, eles tinham uma responsabilidade não só de sacrificar animais, mas de inspecionar animais. E o Eterno disse: não apresente nenhum desses animais que são do sacrifício com defeito. E o animal mais requerido dos sacrifícios e o mais predileto de todos, que apontava para a expiação de pecado, era o cordeiro. Nós temos também um dos animais extraordinários apontado para a volta do Messias, é a vaca vermelha, a bezerra vermelha. Mas nós estamos falando do cordeiro. E aí, nesse exato momento, o povo de Israel começa a fazer rituais, em essência, em princípio, de cordeiros, animais, para absorver pecados, para que aquele povo possa fazer parte da ressurreição dos tzadik, que é dos justos. Veja que o propósito do Eterno é para que os justos reinem com Yeshua. Os justos reinem através do sacrifício de expiação de pecados, para que eles possam ser absorvidos e para que eles tenham a oportunidade de ter a salvação no reinado do Messias. Veja que isso é profundamente extraordinário. Nós temos aqui algo extraordinário que nós vamos ler, que diz assim, ó. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Vejam, para que você entenda. Deixa eu procurar. Então, nós temos a visão de que o Eterno sempre estabeleceu a expiação de pecados pelo o sacrifício
de um animal, de um cordeiro. Vejam só. O ancião dos dias e a face pequena são um e o mesmo. Ele é o centro de toda a perfeição. E essa é a imagem na qual estão contidas todas as outras imagens. A imagem que pode ser vista por toda parte e em todas as formas. Mas o que vemos é tão somente o que nós mesmos nos temos esboçado a partir da reprodução com os quais já estávamos familiarizados. Ninguém pode ver a imagem autêntica e real. A reprodução que lhe é mais semelhante é a do homem, mas todos os mundos superiores e inferiores estão compreendidos na imagem do Eterno. Mas o Éden terreno tem 32 vias de acesso. Mesmo assim, ninguém sabe como chegar a ele. Ninguém conhece o Éden terreno, exceto a face pequena. E ninguém conhece o Éden celestial, exceto a face grande. Veja que no livro do Zohar, ele diz que a face pequena e a face grande são o mesmo. E ninguém pode ter acesso ao Éden terrestre, exceto a face pequena. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a face pequena é um eterno diminuído. A face grande é um eterno na sua plenitude, na sua magnitude e na sua totalidade, a qual não pode habitar este mundo inferior. E é daí que o homem, porque ele perdeu o brilho, ele tem que ter expiação de pecado para que um dia essa terra passe pela purificação da face pequena e para que a face pequena reine sobre toda a terra com os justos. É esse o modelo de salvação que o judaísmo nazareno apregoa. Isso sim é salvação. Veja que os nossos patriarcas, o nosso povo de Israel, eles faziam sacrifícios de animais para obter o perdão. Os profetas, os Navi, eles realizavam sacrifícios de animais para obter expiação. O sumo sacerdote realizava não só sacrifício de animal para si mesmo, também para o povo de Israel. Todos com o objetivo de purificar pecados. Todos com o objetivo de perdoar pecados. E isso nos aponta que todos os tzadikim, os justos, eles irão ressurgir no reinado milenar. Agora, o sacrifício perfeito. Nós temos aqui, no livro de Deuteronômio, Devarim, diz o seguinte, capítulo 32, versículo 43, diz o seguinte: cantem nações a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Ele, o Eterno, fará expiação pela terra do seu povo. Isso é extraordinário. Vejam que cada palavra mencionada na Torá é transmitida e é pré-anunciado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós temos nas profecias de Jacove a respeito de cada um de seus filhos,
ele disse uma profecia sobre Yehudá. A pergunta que não quer calar é: quem revelou isso para Yehudá? Ou desculpe, quem revelou isso para Iacove? Quem mostrou essas visões futuras que direcionam para um reinado milenar para Iacove? Quem fez isso, senão o próprio Eterno? O Eterno, em toda a sua intimidade com Iacove, ele se revelou para Iacove em sonhos, em visões e presenciais. O Eterno visitou Iacove várias vezes em toda a decorrência da sua vida. E uma das profecias mais extraordinárias sobre um de seus filhos, que é Yehudá, é esta que eu vou ler agora. Capítulo 49 de Gênesis. Acompanhe comigo. Versículo 8 da Bíblia Judaica Completa de David Stein diz o seguinte: Yehudá, seus irmãos o reconhecerão. Sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Eu reconheço Yehudá. Eu sei que ele é meu irmão mais velho. Nós o reconheceremos. Nós saberemos. Aquela visão não poderia ser para aquele momento porque os filhos reconheciam Yehudá. Os filhos e os próprios irmãos sabiam quem era Yehudá. Então a profecia é para tempos distantes, tempos futuros, que se chama hoje. No caso de mim, que sou eu, e você, que hoje reconhece Yehudá, que hoje sabe que do ensino procederá Yehudá, que nós sabemos que de Yehudá procederá o ensino, de Yehudá procederá o cetro, de Yehudá procederá o rei, de Yehudá procederá o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz muito mais: Yehudá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ele arma a tocaia e se estica como um leão, como uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Yehudá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha aquele a quem a obediência pertence. E os povos serão obedientes a ele. Vejam só. Amarrará seu jumento à vinha. A cria de jumento será amarrada à vide. Ele lava as roupas com vinho, suas capas no sangue de uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Esse é aquele a quem a obediência pertence, e os povos serão obedientes a eles. Quem é esse? Eu pergunto para você. Quem é esse? Veja que agora, neste exato momento, é mencionado um rei sobre Israel. Muitos pensavam que era David, muitos pensavam que era Salomão, Saul, muitos pensaram que eram esses reis, mas eles caíram e pecaram, eles erraram. Não poderia ser um rei que compartilhasse com erros e pecados. Não poderia, porque um rei ele tem que ser semelhante a um cordeiro puro, a um cordeiro que vai para o matador sem abrir a boca. Perfeito, sem defeito algum. Ele tinha que cumprir todas as exigências estipuladas e mencionadas pela Torá de Moshe. Ele tinha que obedecer todos os preceitos da Torá. Ele tinha que obedecer e cumpri-la. E não é por isso que ele disse em um dos seus ditos mais favoritos, ele disse:
Eu não vim abolir a Torá, eu vim cumpri-la. Vejam só, o objetivo da Torá é mostrar quão pecador é o ser humano. E é por isso que nenhum ser humano é capaz de cumprir a Torá. Nenhum ser humano é capaz de cumprir a Torá, porque se erra em um, os outros vai errar todos. Se você tropeçar num, você diz, eu cumpro 612, mas eu erro num, os 612 vão estar errados do mesmo jeito. Veja, eu estou falando isso, mas nós sabemos que a Torá ninguém é capaz de cumprir. Você pode ver o melhor rabino da face da terra. Você pode ver o melhor ser humano da face da terra, mas ele não é capaz de cumprir a Torá. Mas existe um que é capaz de cumprir. Esse que a Torá não é capaz de julgá-lo, porque a Torá se tornou obediente a ele porque ele a cumpriu. Repito, a Torá ela veio mostrar quão pecador é o homem. Esse é o objetivo da Torá. A Torá não pode justificar nenhum ser humano porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Eterno. Mas a Torá não pôde condenar um que veio filho de mulher, veio de seres humanos com a essência do Ruach HaKodesh. Uma virgem conceberá e dará luz a um menino, a qual será o seu nome Emanuel, significa Deus conosco, o Eterno é conosco. Isso mesmo para apontar que Ele é conosco. Agora, entendendo o perfeito sacrifício de Yeshua, o perfeito sacrifício do Cordeiro, nós analisamos que o perfeito sacrifício nos arremete a não só ter perdão de pecados, mas a salvação. Como o Eterno, sabendo que o homem não foi capaz de obedecer à Torá e é por isso o motivo da destruição dos 2 templos, e é por isso o motivo o templo estava corrupto, o templo estava corrompido, o templo através dos homens estavam corrompidos, e o Eterno destruiu através de sinais miraculosos, sinais assustadores, coisas terríveis aconteceram na destruição do 2º templo. E é por isso que hoje não existe templo, para que ninguém deposite a sua fé, a sua confiança em pedras, mas deposite em Yeshua, que vive. Mas você fazendo um parâmetro de todas as escrituras, todos os profetas estavam esperando este dia chegar. Veja que um dos livros mais extraordinários do judaísmo diz o seguinte: no paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os se apossarem dele. Fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. É daí que vem a expressão: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Infelizmente, isso nós só obtemos pelo Ruach HaKodesh.
Ninguém pode dizer que Yeshua não é Adonai se não for pelo Ruach. Até para negar Yeshua como cordeiro que tira o pecado do mundo, você tem que ter a participação do Ruach Kodesh. O Eterno conhece o seu interior. Se você não crer que ele é Adonai, que ele é a face pequena, que ele é a sombra de Adonai, do ser magnífico que está longe deste mundo, que está no Olam Rabá, aonde não pode ocupar este nosso mundo, se você não crê é porque o Ruach Kodesh quer que você não creia. Mas se você crê é porque o Ruach Kodesh quer que você creia e viva com Yeshua no reinado milenar. Veja que o livro do Zohar fala que ele convoca todas as suas enfermidades de Israel para si. Aí você diz, de onde veio esta enfermidade, Gleidson? Essa enfermidade, ela vem, sabe de onde? Ela vem da desobediência que o povo de Israel desobedeceu. E é lógico, lá em Devarim, em Deuteronômio, diz que se você não obedecer a Torá, virá todas essas maldições contra você. Doenças incuráveis. Veja, o decreto já foi anunciado. Foi anunciado. Se Israel pecasse, se Israel desobedecesse, as maldições o acompanharia. Mas como Israel é ser humano, o Israel é o que luta contra o Eterno, o homem desobedeceu. E pela misericórdia do Altíssimo, ele mesmo cumpriu a Torá, homem de falha, homem de dores, homem sujeito ao pecado. Não havia perfeição em sua vida. E ele pagou por nós. Ele morreu por nós. Ele padeceu, ele gemeu. E é por isso ele foi rejeitado pelos seus. E se não fosse pela rejeição dos seus, as outras nações não o reconheceriam. Pela rejeição deles, nós o reconhecemos. Baruch Hashem. Então o sacrifício perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo está aí. Está aí. E agora que você está ouvindo essas palavras, creia, entenda que o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está e ele esteve sem mácula, sem defeito. Foi perfeito para o matadouro. E é daí que tem a expressão, depois de sua morte, houve um terremoto. Por que houve um terremoto? Nós fazemos um parâmetro e analisamos profundamente e entendemos. A terra não era digna de tê-lo aqui, sepultado sobre ela ou dentro dela. E é por isso que a própria terra disse, este homem não pode ficar. Mas para que se cumprisse as escrituras, ele tinha que descer ao terceiro grau, ou seja, ele tinha que descer às profundezas e lá, como diz alguns teólogos e como diz o nosso apóstolo Paulo, o nosso mestre, nosso rabino, Shaul Hachalia, ele disse, e Kefas também, Pedro, nosso rabino, ele disse, e ele pegou em espírito em prisões. E é por isso o motivo de muitos terem ressuscitados
lá em Jerusalém. Veja, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus, porque ele não podia participar, ele não podia ficar aqui. Ele tinha que cumprir. Mas ele está voltando. Ele está para se apresentar a esse mundo em breve. E junto com eles estarão os tzadikim, os justos. Então vejam só, tudo leva para Yeshua. Tudo leva para Yeshua. Não teria sentido nenhum se Yeshua não tivesse vindo. E como ele veio? Como está escrito? E ele veio montado em uma jumentinha, cria de jumento. Que diz o seguinte. Vamos ler. Quem creu no nosso relato, Isaías 53, a quem o braço de Adonai foi revelado, pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores, que conhece bem a enfermidade, como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado, não o tivemos em alta conta, porque ele era humilde. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu, contudo, nós o considerávamos culpado, castigado e afligido por Elohim. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele. E por suas feridas somos sarados, curados. Todos, como ovelha, nos desviamos, cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores. Ele não abriu a boca depois da prisão e do sentenciamento forçados. Ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo, foi-lhe dado uma sepultura entre os ímpios. Em sua morte ele estava com o rico. Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentara como oferta pela culpa. Veja que o propósito do Eterno era apresentá-lo como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão o desejo de Adonai será realizado. Depois da provação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dor e sacrifício, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados delas, portanto eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte e de ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Vejam só, esse é o nosso Melech, o nosso rei, o nosso Adonai Tsevaot, o nosso El Shaddai, o nosso Todo-Poderoso. Não teria sentido nenhum se ele não fosse Adonai. Não teria sentido nenhum se ele não fosse o Cordeiro.
não teria sentido e de nada significaria se ele não fosse a perfeição que tira o pecado do mundo. Ele não teria sentido nenhum se o templo estivesse de pé. Observem as Escrituras, analise, pense, observe, se arrependa do seu pecado. Agora diremos, vamos continuar pecando já que temos o Messias? De jeito nenhum. Pelo contrário, vamos obedecer à Torá, vamos obedecer e observar os mandamentos, com a certeza de que nunca iremos cumpri-lo. Mas, por quê? Porque sempre estaremos na condição de pecadores. Mas pela as suas feridas e pela a sua exclusão de Yeshua, que aconteceu com ele, do que profeticamente foi preanunciado e sentenciado à morte, é que nós somos absorvidos pelas maldições. Se não fosse Yeshua, a maldição de todo Israel estaria sobre nós. Nós seríamos os primeiros a serem pisoteados pela justiça, porque a justiça não tem dó. E é daí que vem a expressão dos nossos sábios, Avinu Malkeinu, que significa nosso pai, nosso rei. Por quê? Porque antes de ele ser rei, ele é pai e ele é misericordioso. E é por isso que eu tomei essa liberdade para te falar com exatidão sobre quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é simplesmente um dito, uma palavra. Não é simplesmente uma coisa que vem de agora. É algo que vem desde a criação do mundo. E é daí que tem a expressão do nosso Rabino Shaul Hachalia, que diz: antes que houvesse mundo, ele já havia sacrificado. Ele já tinha sido sacrificado por nós. Vamos ler. É daí que o nosso Rav, nosso Rabino Yohanan, não o Hermessor, mas o discípulo amado de Yeshua, ele diz: meditemos nessas palavras. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno. Veja que Yeshua disse que as palavras dele é vida. Não são letras, não são vírgulas, não são. As palavras de Yeshua é vida. Não se passará os céus e a terra até que as palavras dele venham se cumprir. Não se passará nada e tudo vai se cumprir. E a palavra era Deus. E a palavra era o Eterno. É o Eterno. Ele estava com o Eterno no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não suprimiram. É isso que estamos testemunhando. Houve um homem enviado por Elohim chamado Yohanan. Ele veio para ser testemunha, para testificar a respeito da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Elohim e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz. Não, ele veio como para dar testemunha a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não recebeu. E é por isso que ele foi rejeitado.
No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Elohim. Não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa do Eterno. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua Shekhinah, a Shekhinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. E Yehonan testemunhou a respeito dele ao exclamar: este é o homem de quem falei. Ao dizer: aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, porque existe antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ninguém jamais viu o Eterno, mas seu Filho único, que é idêntico ao Eterno e está ao lado do Pai. Ele o tornou conhecido. Eis o testemunho de Ornan quando os habitantes de Judá enviaram Kohanim e Evirim e Yerushalayim para lhe perguntarem: quem é você? Ele foi muito sincero e declarou abertamente: eu não sou o Messias. Então quem é você? E eles lhe perguntaram: você é Eliarro? Não sou, não sou. Ele disse: você é o profeta, aquele por quem esperamos? Não, ele respondeu. Então eles lhe disseram: quem é você? Para que possamos dar uma resposta às pessoas que nos enviaram. Que diz você a respeito de si mesmo? Ele respondeu com as palavras de Yeshayahu, o profeta: eu sou a voz de alguém clamando no deserto: faça um caminho reto para Adonai. A primeira coisa que ele fez foi encontrar seu irmão Shimon e lhe dizer: achamos o Mashiach. Essas palavras significam ungido. Ele o levou a Yeshua, olhando para ele, e Yeshua disse: você é Shimon bar Yohanan e será conhecido por Kefas. Tem um exato momento, a qual é isso que eu estou procurando, que diz o seguinte, que quando ele viu Yeshua, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas foram as palavras de Yohanan, porque eles esperavam o Messias. Humilde, sofredor, a qual mutou numa jumentinha. Bem, essa é um estudo. Existe muito mais coisas profundas, mas o tempo é escasso e eu não quero tomar muito seu tempo. Mas infelizmente nós temos acompanhado muitos que eram ex-pastores, ex-bispos, tudo ex do cristianismo e hoje negam Yeshua. Por quê? Porque seus corações estavam designados ao erro. Seus corações estavam designados à prática do mal. E o Eterno permite que o Deus deste século segue o entendimento deles, para que não lhe resplandeça a luz das boas novas. Mas o que nós estamos vendo hoje é um número de muita gente se aprofundando e se perdendo em um ensino que não provém do Eterno. E o real sentido da Torá é para nos mostrar quão pecador nós somos. E o real sentido das Escrituras num todo, juntando a Torá, o Taná e a Brit Hadashah, é nos mostrar que Yeshua é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então,
Que a graça e misericórdia do Eterno te conceda e te persiga para que você tenha shalom, para que você tenha segurança e para que seus pecados venham ser absorvidos pelo sangue precioso derramado no madeiro. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a shalom hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Compartilha e ajude outras pessoas a ouvirem essa mensagem. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.